Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC 308 que tivemos na luta principal, Max Holloway contra Ilia Topuria, valendo o cinturão da categoria peso-pena. Vamos lá, primeira luta da noite, categoria meio-médio, tivemos o Rinat Fakhretdinov contra o Carlos Leal e o brasileiro acabou sendo derrotado na decisão unânime. Aqui eu acho que foi um erro dos juízes, tá? Para mim, o brasileiro venceu essa luta e, inclusive, no MMA Decisions eu vi a grande maioria também dando a vitória ali para o Carlos Leal. Na verdade, quando eu olhei, não tinha ninguém marcando a vitória para o Rinat, né? Então, é uma luta que já comecei com raiva do que estava acontecendo, estava em live durante todo o card, e alguns de vocês que estavam assistindo também ali acompanhando a live, a gente conversando, enfim, todo mundo endoidou junto, né, porque foi um garfo, né, muitas vezes eu falo, eu vou evitar falar que é garfo ou não, tal, não sei o quê, mas cara, pra mim essa aqui não tem como, né, pra mim isso aqui foi um garfo, o brasileiro foi melhor ali na trocação, em alguns momentos tomou alguns golpes, sim e tal, beleza, mas ele tava com mais contundência, buscando ali mais, o Rinat tava tentando fazer mais o jogo dele de grudar e etc, né, ele tentou 19 quedas, só conseguiu derrubar 2 vezes, o controle que ele teve ali foi mais no primeiro round, né, que foi quase 2 minutos, né, ali no segundo e no terceiro ele teve bem menos controle e, enfim, sinceramente não concordo com a pontuação, tá? Então, para mim, já foi uma cagada de abertura aí dos juízes, né? Na segunda luta, peso médio, Ismail Naurdiev enfrentou o Bruno Silva, o blindado. O Naurdiev venceu na decisão unânime, muito mais golpes conectados, colocou queda, estava muito mais rápido, com combinações. O brasileiro não se encontrou na luta, né? Eu, de novo, estava em live durante todo o card. Então, eu comentei com vocês, né? No primeiro round, falei, o Bruno tá muito mais lento, né? Ele não tá com aquela força dele, não tá com aquela agressividade dele, não tá andando para cima. Enfim, ele já tá numa situação que visivelmente ele não tá com velocidade para trocar, né? E força parecia que também não tinha. E ainda o Ismail tava aplicando quedas, então tava numa situação que não tinha muita saída. O brasileiro precisaria ir para aquele senso de urgência, loucura e tentar fazer alguma coisa, mas ele estava extremamente abatido. Também foi uma coisa que eu comentei durante a live, falei que devia ter acontecido alguma coisa na desidratação ou no camp, que algo estava errado com ele, né? Eu entendo que ele tá numa má fase e tudo, né? Algumas derrotas e tal, mas aquele não era o blindado, né? E terminou o evento, eu fui ligar a câmera aqui para gravar, acabei abrindo o Instagram e vi já que tinha um vídeo dele falando, né, da situação dele, que ele não gostaria de estar falando isso agora no momento da derrota, porque sempre vai ter gente que vai falar que desculpa e tal, mas ele está há alguns anos já, acho que 4 anos que ele falou, com alguns problemas de crise de ansiedade às vezes, né? E segundo ele teve uma crise dessa agora no meio da luta, acho que ali no começo, né? E ele realmente, aquela cara, aquela expressão que ele tava, é porque ele realmente não tava querendo estar ali. Então, porque tava com a crise, tem essa palpitação aí, enfim, o cansaço extremo, enfim, é um problema de saúde que ele disse que já procurou médico lá atrás, chegou a ser medicado, só que aparentemente não está resolvido, né? Então, ele acabou sofrendo aí e tendo uma performance abaixo, né? E aqui eu vou falar de verdade, tá? Eu não acho que é uma desculpa dele pra falar que perdeu e tal, porque, cara, não precisa disso, né? Quantas lutas, a carreira que ele tem e tal, né? Eu acho que foi visível, na verdade, né? Porque uma coisa é o cara falar alguma coisa que na hora da luta você vê que fala, cara, não faz sentido. Mas aqui, realmente, ele pode estar numa má fase, tudo bem, mas ele não luta daquele jeito. Ele não é lento daquele jeito, ele não... Assim, a gente não viu nada do que ele é de verdade ali, né? Então, na minha opinião, lógico, não sou o dono da verdade, eu acho que ele realmente performou muito abaixo do normal dele, né? Então, eu, como gosto bastante dele, torço para que ele realmente tire um tempo, como ele falou, procure ajuda médica aí, né? Continue tentando tratar e volte a lutar quando ele estiver bem, né? E, claro, a gente tem que ver também se o UFC vai continuar com ele aí, não dá pra saber, né? Então é bem provável, pra falar a verdade, que o UFC não continue com ele, né? Tudo depende de contrato, quantas lutas tem, enfim, depende de tudo isso, né? Mas eu chuto que o UFC realmente deve acabar tirando ele. Aí ele vai ter que fazer umas lutas e se conseguir performar bem, acabar voltando. Enfim, uma pena, né? Porque eu gosto tanto dele lutando quanto dele como pessoa, né? Então, uma bela situação de merda, né? Mas enfim, terceira luta da noite, categoria peso-pena, Farid Bashará contra Vitor Hugo. Farid era um dos maiores favoritos do card e ele venceu como esperado, venceu ali na decisão, conseguiu aplicar suas 4 quedas, teve mais volume de golpe, ele trabalha muito bem aquela mão direita dele, né? Vários diretos ele conseguiu conectar. O brasileiro teve momentos ali de buscar a perna, né? Tentar a finalização, foi bem, né? Até, mas eu acho que ele
eu comentei isso na live também, né? Ele poderia ter feito isso, até atacado a perna, com um pouco menos de tempo para acabar o round, né? Porque quando ele fez isso, acho que faltava mais ou menos 2 minutos, então ele ficou numa situação de desvantagem. E quando ele tentou a segunda vez, ele tentou faltando 30 segundos. Ele até foi bem, mas também não teve tempo. Então eu acho que ele deveria ter tentado ali no intervalo desse tempo, né? Ali com cerca de 1 minuto para acabar o round, uns 50 segundos, porque se der errado, não tem muito tempo para o adversário trabalhar. E se ele começasse a encaixar a posição, ele teria tempo para tentar ajustar e acabar finalizando de vez. No geral, eu acho o Vitor Hugo um bom lutador, né? Ele fez frente com um cara que é muito duro mesmo, né? Inclusive, eu falei na live também, vou repetir aqui, eu acho que a cotação do Vitor de R$6, 6 e pouco, era exagerada, né? Ele mostrou bem mais qualidade que isso. É que o Farid é realmente muito bom e acabou não dando para o brasileiro. Mas eu acho que o brasileiro aí tem potencial de evoluir, sim, e de entregar boas lutas, né? É que o Farid atualmente se mostrou superior, né? Então, é isso. Na quarta luta, peso pesado, a gente teve o Kennedy Nzechukwu contra o Chris Barnett. Chris Barnett também, um dos maiores azarões da noite. O Kennedy nocauteou no primeiro round com 4 minutos e 27. Aqui teve 2 detalhes, né? O Chris Barnett, no anúncio da luta, ele deu um pulo e sentiu um pouco a perna e desequilibrou. Aparentemente ali já deu uma zoada. E aí na luta ele deu uns rodados e tal. E em um dos rodados também, aparentemente o pé dele ficou meio preso ali e deve ter dado uma torção, alguma coisa ali na mesma perna que ele já tinha sentido antes de começar a luta, né? Então, basicamente, ele se machucou sozinho e acabou aí entregando a luta de bandeja pro Kennedy, porque quando ele começou a sentir dor, ele virou e tal e ficou parado ali, né, de presa pro Kennedy só bater e conseguir o nocaute. Então, o nocaute do Kennedy com uma boa contribuição do próprio Chris Barnett, né? Aqui, quem também acompanhou a live viu, né, que eu arrisquei um monte de azarão, né? Arrisquei no Carlos Leal, fui garfado, né? Porque esses juízes são um bando de pilantra. Aí o blindado eu fui na zebra também errei, no Vitor Hugo também fui porque pagava muito, Chris Barnes também fui porque também pagava muito. De novo, né? Aposta não é palpite, então eu saí arriscando um monte de zebra e me ferrei, né? Porque tivemos só, acho que 2 zebras no total desse card, né? Eu acertei uma zebra muito boa, mas enfim, eu já vou chegar lá. Na próxima luta, peso médio, tivemos o Abus Magomedov contra o Bruno Ferreira. Aqui eu arrisquei no azarão, que era o Bruno. Eu acreditava de verdade que ele podia vencer, mas ele acabou sendo finalizado no terceiro round com 3 minutos e 14. O Abus mesclou um pouco, usou as quedas, né? Porque o primeiro round foi muito morno. Os dois ficaram ali com medo dos dois, né? Os dois sabem que tem poder de nocaute, que tem o primeiro round forte. Então, ninguém fez nada no primeiro round, basicamente, né? No segundo, começou a melhorar um pouco, né? Ficaram um pouco mais ativos, o brasileiro começou a ir um pouquinho melhor e tal. E aí no terceiro, o brasileiro começou a querer botar mais pressão e aí o Abus começou, já bem cansado, né, a ir pro jogo mais agarrado, né, começou a fazer ali mais um antijogo, né, para a luta terminar logo. Então a gente teve tanto no segundo round quanto no terceiro, o Abus controlando, né, derrubando e controlando o brasileiro. E aí poderia vencer na decisão, mas no meio do terceiro round ali ele acabou achando ainda a finalização. Então o brasileiro cometeu alguns erros ali, né, na minha opinião, né, na luta agarrada, né, assim, tomando muita queda que parecia, né, que dava para ele ficar em pé, né, então umas quedas meio tipo bestas, entre aspas, e ali no chão também acabou dando a bobeira, né? Acabou, enfim, entregando ali a finalização. Então, eu botava fé no brasileiro, ele era azarão, mas não era muito, né? E, enfim, acabou aí sendo derrotado também, infelizmente, né? Depois, no peso casado, Matheus Rebeck, que era bem azarão, venceu o Mitchback Orobai na decisão dividida. Pra mim, a luta da noite aqui, sem comparação, muito boa a luta. Eu fui no azarão e quem acompanhou a live viu o sofrimento que foi, né? Porque o Matheus pagava mais de R$13 e eu tinha tomado prejuízo nas outras, né? Porque fiquei arriscando em zebra. E aqui, porra, eu confiava bem nele, né? Mesmo sendo azarão, então botei uma quantia maior e recuperei toda a grana que eu tinha perdido nas outras, né? E só que assim, foi sofrido, né? Foi decisão dividida, a luta da noite. O Orobai ficou com o olho muito inchado, parecia que podia ser interrompido. O médico foi chamado, olhou o olho dele, fez o teste, falou que podia continuar. Aí teve uma cabeçada, abriu um corte no Matheus Rebeck, ele sangrou demais e depois ele cansou. Então, pro finalzinho da luta, ele foi bem, conseguiu o knockdown e tudo, mas o Orobai voltou e conseguiu também golpear ele, então assim, foi uma loucura, e como tinha uns juízes meio malucos ali, eu fiquei com medo da pontuação, né, um juiz deu, mesmo no round do knockdown, o cara deu o round para o Orobai, né, o que pra mim não faz sentido, mas enfim, gostei muito da luta, né, realmente os dois muito guerreiros, muito sangue ali, os caras mortos de cansado e trocando, e vai pro chão, e troca a posição no chão,
Enfim, melhor luta disparado, né? Gostei bastante da luta aí e ainda, além do sofrimento, nessa luta tinha conseguido acertar ali a aposta, né? Depois a gente vai pro meio médio, a gente teve Geoff Neal contra o Rafael dos Anjos. Aqui eu já tava meio assim com o Rafael, mas na hora eu teimei, né? Falei, não, vou de Rafael. Não achava que ele ia ganhar, não era o meu palpite, né? Vocês já tinham visto que o meu palpite era no Geoff Neal, mas eu arrisquei no Rafael numa decisão ali, porque pagava bem. E, infelizmente, o Rafael não começou bem a luta e ainda acabou se machucando e perdendo a luta por nocaute técnico, né? Então, sinceramente, pelo 1 minuto e meio só de round, eu já fiquei meio assustado, né? Não parecia que o Rafael ia ter muita chance ali. Na trocação já não tava bom. Na hora que eles foram trocar força, deu pra ver que o Geoff Neal tava bem mais forte. Então, assim, com apenas 1 minuto e meio, eu já perdi meio que as esperanças ali. Falei, cara, já errei essa aposta, né? Meu palpite, beleza, ia acertar, mas já perdi muito a fé na vitória do Rafael por decisão, que é o que eu tinha feito. E ele ainda acabou se machucando. Então, pô, uma situação horrível pro Rafael, né? Não só a derrota, como uma possível lesão no aniversário dele. Então, tipo, cara, situação horrível pro Brasil, né, nesse card, né, todos os brasileiros perdendo, foi triste, foi pesado, né, enfim, indo pra última luta de brasileiro, a gente teve no meio pesado o Ibo Aslan enfrentando o Rafael Cerqueira. Aqui foi a única luta que eu não fui com o brasileiro, né, aqui eu cansei, eu tinha ido com o brasileiro em todas e perdido todas, falei, não, aqui eu vou com o Aslan, botei nocaute e botei primeiro round, e foi o que aconteceu, né, aqui também foi a outra parte que me deu mais dinheiro ali no preliminar, porque o Aslan simplesmente tomou apenas um golpe e passou a carreta em menos de 1 minuto, né? Com apenas 51 segundos ele conseguiu o nocaute. Deu pra ver que ele é um cara que acha bem a distância, é muito rápido, bate muito forte e consegue combinar ali com muita precisão. Então, tipo assim, é uma luta que, não só essa, mas algumas outras performances dele, né, que ele tem 100% das vitórias por nocaute, deu pra ver que esse cara realmente é bem lapidado na trocação, tá? É muito bom e é um cara pra gente ficar de olho, né? É um cara que tá chegando, vai conquistando seus resultados aos poucos, né? Vão casando as lutas aí, dando alguns nomes pra ele, mas, cara, sinceramente, até porque a qualidade da categoria do meio pesado hoje em dia também não acho que tá muito alta. Eu acho que o Ibo Aslan futuramente aí já chega no ranking e tal, eu acho que ele tem material pra desbancar uma galera, né? Lembrando que a maioria não tem um antijogo pra ele, né? A maioria é de trocador mesmo, então eu acho que o Ibo Aslan aí, a gente deve enxergar ele dando uma subida em breve aí. Depois, no peso médio, a gente teve o Sara Magomedov contra o Armen Petrosyan. Aqui, o Magomedov, que era favorito, venceu por nocaute no segundo round com 4 minutos e 52. Ele nocauteou com um golpe rodado duplo, né? Ele deu o primeiro, só que pegou meio que no bloqueio do Petrosyan, e aí quando ele deu o segundo, pegou muito bem e ele conseguiu nocautear. Cara, um nocaute sensacional. Ele começou, na verdade, esse golpe rodado duplo com uma finta de joelho, né? Ele fintou a joelhada, jogou o rodado, pegou no bloqueio e ele voltou rodando pro outro lado, né? Literalmente o Zangief, né? Do Street Fighter, né? O cara jogou, girou de um lado com a mão, com o braço aberto, né? Soco rodado e depois voltou girando pro outro e acertou. Então, cara, espetacular nocaute. Nocaute realmente muito bonito. O Sara Magomedov é um cara que eu tinha falado algumas vezes, né? Que falou, pô, o cara não é ruim, mas eu não enxerguei ainda o hype. Na luta ele tava bem, mas também não tava sobrando nem nada, né? Tava uma luta legal ali dos dois. O volume de golpe do Petrosyan tava até maior, mas realmente a finta, o rodado e voltar rodando, realmente o final ali, o nocaute, foi muito bom. Ainda não tem os bônus enquanto eu gravo o vídeo, mas eu tenho assim, 99% de certeza que o Orobai e o Rebek vão ganhar a luta da noite e 99% de certeza que o Sara Magomedov vai ganhar aí a performance, né? Qualquer coisa na hora de editar o vídeo, se já tiver saído, eu coloco na tela, se não, vocês vão saber em qualquer outro lugar que também vão divulgar pra caramba, né? Na próxima luta, categoria peso pena, tivemos o Liron Murphy favorito, né? Enfrentando o Dan Ige. Quem venceu foi o favorito na decisão unânime. Durante a live eu achei que o Dan Ige poderia ter vencido a luta, né? Mas eu não reassisti, né? E durante a live eu tô conversando com vocês, estava conversando com o Caio, então eu posso ter perdido alguma coisa, teria que reassistir para ter certeza. Mas como a luta não foi das melhores, eu nem vou reassistir para falar a verdade, né? Então, eu acho que o Murphy ter vencido ali não é um absurdo, né? Porque se eu preciso reassistir para ter certeza, quer dizer que não foi um absurdo. Ainda mais porque os juízes lá, né, estavam meio goiaba das ideias. Então, foi uma luta legal, né? Porque a gente teve um knockdown pro Dan Ige. O Dan Ige fez boa parte da luta ali, mesclando, né? Usando um pouco de controle, algumas transições no chão. Então foi uma luta legal, né? Mas não é uma luta, na minha opinião, pro meu gosto, né? De chegar a reassistir e tal. Então, uma luta ok, né? Depois a gente tem meio pesado Magomed Ankalaev, né? Contra Alexander Rakic. Quem venceu foi o favorito, né? O Magomed Ankalaev. Ele era bem favorito, né? O Rakic pagava R$4. Eu tinha falado que eu não achava que fazia sentido o Rakic pagar tanto, né? Eu achava que o Rakic era bem menos azarão. E na luta,
Na minha opinião, ficou evidente, né, que o Rakic não deveria ser tão azarão. Ele entregou uma boa luta, eu concordo, ele perdeu sim, né, o Ankalaev venceu 2 rounds, mas o Rakic, cara, entregou uma luta muito mais dura, muito mais equilibrada do que uma cotação de R$4 indicava. E o Rakic, sinceramente, ele fez o que ele mostrou, né, o que ele já tinha mostrado em outras lutas, né. Ele começa bem, realmente, o primeiro round dele geralmente é muito bom e tal, e ele vai dando uma pioradinha e tal, e o Ankalaev é um cara mais econômico, é um cara que meio que consegue manter uma constância no ritmo, né? E isso meio que fez diferença. No primeiro round, ok, ele não conseguiu ser superior, mas no segundo e terceiro ele fez o suficiente, né? Então o Ankalaev venceu, mas assim, deu entrevista, falou em inglês ali, tipo, tal, do Poatan. Mas, cara, não é uma performance realmente do nível que o Dana White queria. Não é uma performance que chama a atenção dos fãs. Não foi uma performance... Não foi uma luta, né, no geral, boa. Então, cara, não duvido que o UFC nem coloque o Ankalaev pra disputar. Tá? Eu não concordo de qualquer forma, só pra deixar claro. Eu acho que se o cara é o primeiro do ranking, tá com a sequência de vitórias que ele tá, e ele venceu o Rakic, que é um cara que também tá no topo, eu acho que só isso credencia ele, por mais que não tenha sido uma maravilha a luta dele, né? Mas a sequência e o cara ser o primeiro do ranking e vencer um top 5, eu acho que só isso já deveria credenciar ele. Mas, de novo, eu não acho que a luta foi boa, não acho que a performance do Ankalaev realmente foi convincente, e nem acho que o Ankalaev, já falei isso várias vezes, vou repetir, nem acho que ele é favorito contra o Poatan, como as bolsas mostram, tá? Eu acho que o Poatan é favorito contra o Ankalaev. Então, é isso, tá? Eu tinha expectativa de que o Ankalaev ia ter uma postura decente, né, de um cara mais agressivo, mais incisivo para convencer o Dana White, puxar a galera, mas não, né? Mais uma vez ele fez uma luta morna, meia boca, então vou deixar claro mais uma vez, eu quero que o Ankalaev se lasque, né? Se ele não tiver oportunidade, de novo, eu acho injusto, eu acho que ele tem que ter oportunidade, mas eu entendo se o UFC não quiser. Por quê? Porque, cara, pensando como negócio, como que você vende o cara com essas performances, entendeu? Então, eu entendo o lado do mérito esportivo de que ele merece disputar o cinturão, mas eu entendo se o UFC não casar essa luta, porque o cara fica fazendo performance meia boca e a galera não quer assistir ele, entendeu? Então, acho que já deu pra ficar bem claro, né? E vamos pra próxima luta e penúltima, tivemos no peso médio, Khamzat Chimaev contra o Robert Whittaker. Aqui chegamos nas duas lutas onde eu errei os meus palpites e também as minhas apostas. Então, muita gente pergunta, né? Você não erra porque você fala dos acertos? Eu sempre falo que eu erro, né? Então, tô falando mais uma vez, né? Eu errei aqui, eu fui de Whittaker no palpite, achava que ele vencia nocauteando no final da luta ou mesmo uma decisão, e também fiz isso nas apostas, né? E aconteceu a minha outra possibilidade que eu falei no vídeo pré-evento, né? Seria o Chimaev vencendo, nocauteando ou finalizando no primeiro ou segundo, e se estendesse, né, o Whittaker que venceria. Então, a minha outra probabilidade, que não era o meu palpite, né, foi o que aconteceu, né? O Chimaev conseguiu ter pressão suficiente e o Whittaker sucumbiu no primeiro round. O Chimaev fez o esperado, né? Era completamente esperado ele fazer o que ele fez. Na live, né? Eu e o Caio foi falando exatamente isso, né? Falando, bom, tudo que tá acontecendo agora era o esperado. Era o Chimaev grudar, conseguir derrubar, conseguir controlar, e o Whittaker se defendeu muito bem por muito tempo, né? Só que quando o Chimaev conseguiu passar o braço ali, que pegou em cima da boca do Whittaker, no primeiro round, ele que é muito forte, tem muita pressão, ele botou muita pressão ali e o Whittaker bateu desesperadamente, né? O Whittaker nem esperou nada. Na hora que pegou, ele deve ter sentido o maxilar ali, né? Então, ele bateu no desespero, né? Não tinha nem o que fazer ali, né? Vai esperar o quê? Vai esperar quebrar tudo e ficar anos todo estourado, sequelado, né? Então, ele acabou batendo. E, assim, é uma excelente vitória do Chimaev, né? Eu acho que, inclusive, pra gente que é brasileiro, não é uma vitória muito interessante, porque foi uma vitória excelente, muito rápida contra um cara muito duro. Então, isso quer dizer que o Chimaev, que estava lá pra trás, possa roubar a fila, né? Passar na frente do Caio Borralho, o que não é bom pra gente, né? Então, não sei o que o UFC vai decidir, mas o Chimaev é popular e venceu de uma maneira contundente, mas por outro lado, o Chimaev também não consegue ficar muito saudável, geralmente, né? É um cara que tem seus problemas de saúde, deixa a luta muitas vezes, então não dá pra saber o futuro aí. Mas eu acho que, infelizmente, pra gente que torce pro Caio, talvez ele tenha roubado um pouco o holofote aí, né? Porque ele fez uma performance absurda contra um cara muito, muito duro. E, cara, sinceramente, o Chimaev aí, pra disputar o cinturão, seja o Strickland ou o Du Plessis, né? Dependendo de quem vencer, eu acho que o Chimaev tem grandes condições de vencer os dois. Talvez o Du Plessis tenha um pouquinho mais de wrestling, um pouco mais de grappling, até mais força física, então talvez o Du Plessis seja um pouquinho mais resistente ao jogo do Chimaev do que o Strickland, né? O Strickland basicamente teria que tentar manter a luta em pé, sobreviver na luta agarrada pra trocar
trocar box ali, mas eu acho que Chimaev seria favorito provavelmente contra os dois, só que eu acho que o Strickland é uma luta mais fácil até, né? O único problema é assim, se o Strickland por algum motivo sobreviver, é o mesmo dilema do Whittaker, né? Ele tem gás e condição ali de andar pra frente e ficar dando jab na cara do Chimaev infinito, né? Mas enfim, eu não acho que o Strickland tem jogo pra suportar esse grappling todo do Chimaev não, né? Enfim, se o Chimaev tiver no gás, é embaçado ganhar dele, né? Eu acho que o único problema do Chimaev é o condicionamento, né? Ele colocar essa pressão e tal e acabar não acabando com a luta e aí sofrer depois. Mas nessa luta ele arriscou, colocou pressão desde o começo, desde o primeiro round e deu certo. Se o Whittaker tivesse sobrevivido ali e voltasse pro segundo e tal, pode ser que o Chimaev acabasse se lascando, né? Mas dessa vez não precisou, né? Ele realmente conseguiu acabar com a luta. Então, belíssima vitória em cima de um cara que eu gosto muito, né? Que é o Whittaker, mas é isso, né? Não deu pro Whittaker, não deu pra gente ver lutando. É um cara que faz umas lutas legais, né? Ele movimenta bem, ataca bem, só que no fim foi completamente anulado, né? Deu 2 golpes e perdeu a luta. Então, vai voltar pra casa muito frustrado aí o Whittaker, né? E na luta principal, peso pena, Ilia Topuria e Max Holloway, aconteceu aqui o inesperado. Pra mim, né? Pra muita gente pode achar que não, porque o Topuria nocauteava todo mundo. E nas bolsas também tinha uma chance grande, realmente. As bolsas foram muito bem nesse card, né? As bolsas acertaram quase tudo, o que é assustador, né? Mas é isso, né? O Topuria, na minha opinião, podia nocautear, eu tinha falado isso, né? Deixei bem claro no vídeo de pré-evento que era a possibilidade, mas eu acreditava mais no nocaute no primeiro ou no segundo, né? Do terceiro pra frente eu não botava tanta fé. E ao mesmo tempo eu achava, inclusive, que o Holloway ganharia os rounds pra frente, e não os primeiros, né? Então o Holloway foi muito bem no primeiro e no segundo, talvez tenha até vencido, só que aconteceu o inesperado pra mim, de novo, que foi o Topuria achar um golpe forte, o Holloway sentir, e o Holloway cometeu o erro ali de ficar um pouco na grade, querer trocar, aí ele acabou sentindo mais, aí ele tentou circular, aí ele tomou mais uma, porque ele não tava com a mão na guarda, uma mão em cheio no queixo, aí ele caiu muito mal, então o Topuria conseguiu nocautear, né? Então assim, o Holloway tava bem, o Holloway não lutou mal, né? Ele tava performando bem, mais volume de golpe, né? Ele perdeu, mas ele teve mais volume de golpe e o Topuria, cara, mostrou de novo, né? Confirmou que ele tem a mão muito pesada, um boxe realmente diferenciado e ele é um cara que tem outras qualidades, né? Ele usou 2 quedas ali, controlou um pouquinho também, então ele tinha condições ali de mostrar outras armas, tirar a atenção do Holloway, né? E ele nem usou tanto isso, podia até ter usado mais, né? Acho que talvez para preservar o gás, né? Então o Topuria mostrou que ele venceu o Holloway nocauteando, que ninguém nunca tinha conseguido, venceu o Volkanovski e agora, sinceramente, é difícil tirar o cinturão dele, hein? Ele venceu, na minha opinião, os 2 bichos papões que tinha aí na categoria, e foi o que eu falei, ele tem qualidade em tudo, né? Um pouco de qualidade em tudo, então não é um cara que é unidimensional, que tipo, é só pra lutar com esse cara, é só fazer isso. Não, né? O Topuria tem condições de trabalhar o wrestling, condições de trabalhar o jiu-jitsu, condições de trocar, então é um baixinho invocado. O Topuria tá de parabéns, né? Conseguiu nocautear o cara que ninguém, nem no peso leve, tinham conseguido. Então o Topuria, ó, tá realmente aí voando, parabéns pra ele, e vamos ver as próximas lutas, né? O cara ganhou uma moral agora, já tava com muita moral, né? Agora o bichinho tá com uma moral absurda. E o Max Holloway, vamos ver, né? Quando que ele volta aí, qual a categoria de peso, se ele volta pros leves, se ele bota o BMF em jogo, né? O cinturão BMF, pra gente ver mais alguma luta de trocação loucura dele. E outra, né? O principal, né? A gente vê se o Holloway volta bem. Porque a gente já viu várias vezes caras que nunca foram nocauteados, ou estão com uma sequência de vitória muito grande, quando o cara sofre o primeiro nocaute ali, geralmente começa a ir ladeira abaixo, né? Espero que não aconteça isso com o Holloway, porque eu gosto muito dele, mas existe sim a possibilidade, né? Não tem como a gente negar. Enfim, esse foi o UFC 308. No geral, eu gostei bastante do card, né? No papel, eu acho que eu tinha dito que esperava um evento nota 8, pelo menos. E eu acho que, sinceramente, acho que dá pra dar uma nota... Eu ia falar uma nota 9, mas... teve algumas lutas meio mornas, né? Muitas decisões e mornas. Então, acho que vou dar um 8,5, tá? Pro card no geral. Eu não acho que chega a 9, porque tiveram lutas ok, assim, que não foram sensacionais, né? Tipo, tivemos a decisão da Ankalaev, Leron Murphy, Dan Ige, ok, também nada demais. Farid e o Vitor Hugo, ok também, não é uma luta ruim, mas também não é nada demais. Do Blindado também uma luta ok. E a do Carlos Leal foi mais legalzinha, mas também não foi sensacional. Então, tipo, pô, só aí eu já falei umas 5 lutas mais ou menos, né? Então a gente teve... teve o nocaute do Guilherme, mas também nem teve luta, então também tem isso,
né? Então, muitas lutas que, né, não teve muita coisa que chamar atenção. Aí, beleza, o nocaute do Sharon Magomedov, muito bom. A luta do Topuria, muito boa. Performance do Chimaev também excelente. E também tivemos a finalização do Abus, que estava numa luta ok também, nada demais, mas acabou finalizando. E a luta da noite com o Orobai, né? Então, pesando, né, uma parte bem meia boca, mas uma parte muito boa, eu acho que vale aí um 8,5. Acho que 9 vai ficar exagerado. Então, eu fecho minha nota em 8,5. Gostei muito do card. De palpite, eu não fui mal no geral, né? Eu errei as duas principais, sim, mas eu fui em muitos outros caras que ali eram favoritos, né? Tinha ido de Geoff Neal, enfim, tinha dado os palpites lá no podcast, tinha ido de Farid, tinha ido ali de Rinati. Então, o palpite não fui mal porque eu fui conservador, né? Nos palpites, como eu sempre faço. Mas na hora das apostas na live, eu fui bastante em azarão e só deram 2 azarões, né? Então, os 2 azarões que eu acertei muito bem. Um deles acertei método, acertei round, então isso ajudou bem. Mas as duas últimas lutas que eu fui mais forte na hora da aposta, acabei realmente me lascando, né? Então, não fui tão bem quanto semana passada, né? Semana passada é o que eu falo, né? Tem semanas e semanas. Semana passada eu fui muito bem, nas apostas eu tô falando, né? E nessa eu acabei indo não tão bem. Nos palpites eu fui muito bem semana passada e aqui eu fui razoável, né? Como eu falei, acertei boa parte aí dos caras que venceram, mas infelizmente as duas principais que eu mais queria acertar, eu acabei aí realmente dessa vez não acertando. Eram as possibilidades que eu tinha pontuado, né? O Topuria nocautear e o Chimaev também ganhar no começo, mas eu não acreditava que era o mais provável, né? Então por isso que meu palpite não eram esses, né? Mas é isso. Comentei aqui o card no geral, gostei muito, fiz live com vocês, a gente apostou, a gente deu risada, fiz live de pré-evento, então eu acho que valeu completamente a pena, foi bem divertido e eu espero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam, deixem o like nesse vídeo se vocês gostaram e é isso, né? Se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo novo e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!